Paz de Cristo, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal Palavras do Pregador. Aqui nós estudamos a Palavra de Deus, examinamos Bíblias de estudos e muito mais. Nesta oportunidade estaremos aqui com a Bíblia de Estudo Arqueológica, NVI. E a pergunta é, você já ouviu falar sobre a Batalha dos Campeões? Nós vamos ver aqui a conhecida história de Davi e Golias, de uma maneira que você nunca viu. Para isso, vamos ao texto que está em 1 Samuel, capítulo 17, verso 41, que vai dizer: Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência e fez pouco caso dele. E é interessante porque Golias não esperava ver alguém assim como seu oponente. E a nota histórica cultural da Bíblia de Estudo Arqueológica vai nos explicar bem o porquê. Vamos à nota. A história de Davi e Golias se enquadra na tradição do duelo dos campeões do Antigo Oriente Médio. Esse combate diferia dos outros duelos no sentido de que havia implicações para os exércitos ou nações inteiras. Ou seja, a vitória ou a derrota implicava para todo o exército ou para toda a nação. O membro mais forte ou o campeão de cada exército lutava contra o representante do exército oponente até a morte. E o vencedor dava a vitória ao seu exército. São encontrados embates semelhantes no conto egípcio de Sinurre, na cena do encontro de Marduk com Tiamat, no épico babilônio Enuma Elish, e no conflito entre Paris e Menelau. A gente vai lembrar do filme Troia, quem já viu vai lembrar desse duelo. Também temos relato de uma batalha representativa empreendida por 12 guerreiros escolhidos. Esses combates de duas pessoas eram praticados em razão da crença de que eram na verdade os deuses de cada exército que estavam lutando para decidir a batalha. Portanto, apenas um campeão era necessário de cada lado. Esse conceito é bem claro em 1 Samuel, capítulo 17, verso 43 ao 45, quando Davi e os filisteus convocam os seus respectivos deuses à vitória, à batalha. É interessante porque Golias vai amaldiçoar Davi pelos seus deuses. E Davi vai dizer para Golias: Tu vem a mim com espada, com escudo e com lança, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos Exércitos. Cada guerreiro representava o seu Deus. O Deus dos filisteus era Dagon, e o Deus de Davi, Adonai, o Deus de Israel, o único Deus verdadeiro. Então, na verdade, esse não era a primeira luta. Sim, a primeira entre Davi e Golias, e na verdade a única. Porém, já havia havido outros embates entre o Deus verdadeiro e o falso Deus Dagon dos filisteus. Pois quando Sansão tem seus olhos vazados, os filisteus vão o levar até o templo de Dagon para escarnecer e zombar dele. Então Sansão ele pede forças a Deus uma vez mais para que se vingasse daquilo que haviam feito a ele. E a Bíblia vai dizer que o Senhor lhe concede a força e ele pega os 2 pilares do templo onde eles cultuavam a Dagon e destrói aquele lugar. E mais foram que morreram com a sua morte do que todos aqueles que ele matou enquanto estava vivo. E outro embate entre Adonai e Dagon foi quando a Arca da Aliança foi tomada e colocaram diante da estátua de Dagon em seu templo. E passou a noite, a estátua de Dagon amanheceu com o rosto sobre a terra, prostrado diante
da arca, que representava a presença de Deus. Eles foram lá, os servos de Dagom levantaram ele, os sacerdotes, e na noite passou, chegou o dia, e a estátua não estava somente prostrada diante da arca, mas estava sem a cabeça e sem os braços. Ou seja, os filisteus estavam tentando vingar a sua divindade. E eles acharam que Israel não iria conseguir vencê-los, porque eles haviam de fato proposto esse que é conhecido como o duelo dos campeões. Porque se fosse exército contra exército, poderia se levantar 10 guerreiros contra Golias e o vencer. Mas eles achavam que um contra um não haveria homem forte o suficiente que pudesse combater aquele gigante filisteu. E o comentário vai continuar. A vitória de Davi sobre o gigante filisteu prova que qualquer batalha contra um exército pagão ou contra os falsos deuses é uma batalha do Senhor. No entanto, contrariando os que confiavam na estatura, na força e na habilidade dos seus melhores guerreiros, Israel enviou para o duelo um menino destreinado e mal equipado como seu campeão. Davi, porém, confiava no poder de Deus muito mais do que em si mesmo. Os filisteus e o gigante Golias zombaram e escarneceram do jovem e pequeno Davi. Mas eles não sabiam, mas aquele era o oponente mais difícil que Golias já havia enfrentado. E foi ele responsável pelo seu fim. Não porque ele lutava na sua força, mas pelo que ele disse: eu vou contra ti, no nome do Senhor dos Exércitos. Se nós entregarmos a Deus a nossa vida, confiar a Ele as nossas batalhas e render a Ele a glória das nossas vitórias, não haverá oponente que possa nos abater, nem vencer, porque nós servimos ao Deus que nunca perdeu uma batalha e jamais perderá. Confia a Ele as suas guerras, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A tua vitória não está na força no seu braço, nem na sua sabedoria, mas sim na força do seu Deus. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.